Neste tópico, nós vamos estudar um pouco de funções e gráficos. Para isso, nós vamos entender o conceito de função, vamos interpretar alguns gráficos de funções e vamos esboçar alguns gráficos de funções. Uma função é uma relação entre duas variáveis. Em uma função, o valor de saída depende de qual valor foi usado na entrada. E importante, para cada entrada existe exatamente uma única saída. O gráfico de uma função pode ser feita usando-se o plano cartesiano. O plano cartesiano nada mais é do que a intersecção de duas retas perpendiculares. Neste plano cartesiano, nós temos o eixo horizontal, também chamado de eixo das abscissas, e o eixo vertical, também chamado de eixo das ordenadas. A origem do plano cartesiano é a intersecção dessas duas retas perpendiculares. E para indicar um ponto no plano cartesiano, nós usamos um par ordenado. O primeiro elemento representa a abscissa e o segundo elemento representa a ordenada deste ponto. Vamos representar alguns pontos no plano cartesiano para que nós possamos entender melhor essa ideia. Para indicar, por exemplo, o par ordenado 2, 3 no plano cartesiano, nós, no eixo das abscissas, traçamos uma perpendicular ao valor 2. No eixo das ordenadas, nós traçamos uma perpendicular passando pelo 3. O ponto de intersecção dessas duas retas será anotado e ele indica o ponto 2, 3. Da mesma forma para o ponto menos 1 e 3. Pelo valor menos 1 no eixo das abscissas, nós traçamos uma perpendicular. Traçamos uma perpendicular pelo valor 3 do eixo das ordenadas e o ponto de intersecção é o nosso ponto B. Mesmo quando ambas as coordenadas são negativas, nós fazemos do mesmo jeito. Olha aí, o ponto C, menos 1 e menos 2. Perpendicular no menos 1 do eixo das abscissas, perpendicular no número 2 do eixo das ordenadas, e a intersecção é o nosso ponto C. E assim por diante. Veja, por exemplo, o ponto D no plano cartesiano. Agora, o ponto E, ele tem ordenada 0. Todo ponto que tem ordenada 0 pertence ao eixo das abscissas. Então, nós marcamos um ponto sobre o número 3. E da mesma forma, todo ponto que tem abscissa 0 pertence ao eixo das ordenadas. Então, olha aí esse exemplo, o ponto E de abscissa 0 e ordenada 2. Observe este gráfico. Este gráfico representa a velocidade de um automóvel. Como nós podemos interpretar a velocidade deste automóvel olhando para este gráfico? Então, nós vemos que no início, esse automóvel está parado, na origem. Depois, ele acelera, a sua velocidade aumenta
até um certo ponto e depois se mantém estável, não é? Logo após isso, ou seja, ele tem uma velocidade constante. Depois disso, ele começa a diminuir a sua velocidade até parar. Ele fica um certo tempo parado e depois novamente acelera, aumentando a sua velocidade até um certo ponto, mantém a velocidade constante por alguns instantes e volta a diminuir a velocidade. E esse processo continua indefinidamente. Para nós esboçarmos um gráfico, normalmente, antes de fazê-lo, nós montamos uma tabela com os valores dos pares ordenados que nós vamos colocar no plano cartesiano. Veja esse exemplo. Um par de brincos custa R$ 29, mas a 2 pares comprados, você ganha um terceiro par. Vamos montar uma tabela com o objetivo de esboçar um gráfico desta situação. Então, vamos considerar a quantidade de pares de brincos como variável independente. E vamos considerar o valor a ser pago como variável dependente. Assim, para um par de brinco, o valor a ser pago é R$ 29. Para 2 pares de brinco, o valor a ser pago é 2 vezes 29, R$ 58. Porém, o terceiro par é gratuito. Então, para 3 pares de brinco, o valor a ser pago também é R$ 58. No quarto par de brincos, nós voltamos a pagar. Então, para 4 pares de brincos, eu tenho que multiplicar 3 por 29, né? Porque o terceiro par foi gratuito. Então, 3 vezes 29, R$ 87. E, finalmente, para 5 pares de brinco, nós vamos pagar 4 vezes 29, ou seja, R$ 116. Agora nós podemos colocar esses valores no plano cartesiano. Abscissa 1, ordenada 29. Para abscissa 2, ordenada 58. Para abscissa 3, ordenada também igual a 58. Para abscissa 4, ordenada 87. Para abscissa 5, ordenada 116. E se tivéssemos a abscissa 6, podemos continuar esse raciocínio, o valor a ser pago também será 116. Observe aí como fica o nosso gráfico.